Hoje a gente vai mergulhar num dos conflitos mais devastadores da história moderna, a Guerra do Paraguai. Uma guerra que, olha, quase apagou uma nação inteira do mapa. É, essa é a pergunta chocante que está no centro da nossa história. Uma estatística que parece quase inacreditável e que define a escala da catástrofe que se abateu sobre o Paraguai no século XIX. E é isso que a gente vai tentar desvendar agora. Para a gente entender como uma tragédia desse tamanho aconteceu, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário da época, que era, sem exagero, um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. O cenário era bem complexo. De um lado, você tinha o Império do Brasil e a Argentina, as duas grandes potências regionais, disputando o controle da estratégica Bacia do Prata. E ali, espremido no meio dos dois gigantes, estava o Paraguai, uma nação que seguia um caminho bem diferente, mais fechado, mais estatizado, o que o tornava um rival bem incômodo. A raiz do problema, na verdade, estava nas fronteiras, que nunca foram muito bem definidas. O Paraguai olhava para esses territórios disputados e via ali uma chance de expandir seu poder. Já o Brasil e a Argentina consideravam essas terras parte do seu direito histórico, uma herança das disputas coloniais. Era, basicamente, a receita para o desastre. E foi exatamente nesse cenário super tenso que uma figura bem particular tomou uma série de decisões que iam empurrar toda a região para uma guerra total. Francisco Solano Lopes, olha, não era um líder qualquer. Ele tinha uma visão grandiosa, queria transformar o Paraguai numa potência regional. E para isso, ele fez uma coisa ousada. Instituiu o serviço militar obrigatório e montou um exército com quase 80 mil homens. Era um dos maiores e mais bem treinados da América do Sul naquela época. A coisa toda escalou numa velocidade impressionante. Lopes viu a intervenção do Brasil no Uruguai como uma ameaça direta. Ele protestou, mas o Brasil simplesmente ignorou. A resposta de Lopes foi imediata e muito agressiva. Primeiro, capturou um navio civil brasileiro. Depois, invadiu o Mato Grosso. E quando a Argentina não deixou suas tropas passarem, ele não pensou duas vezes. Invadiu a Argentina também. Em questão de meses, o Paraguai estava em guerra com seus dois maiores vizinhos. Essa agressividade toda do Lopes acabou provocando uma reação que talvez ele não estivesse esperando: a união dos seus inimigos numa única coalizão militar. No papel, o conflito parecia ter um desequilíbrio tecnológico fundamental. O Paraguai tinha muita gente, um exército enorme para a época, mas o equipamento era todo ultrapassado. Do outro lado, a Tríplice Aliança, e principalmente o Brasil, tinha vantagem decisiva: uma marinha supermoderna, capaz de controlar os rios, que eram as artérias vitais de toda a região. E para a gente ter uma ideia do clima na aliança, olha só o que o presidente da Argentina, Bartolomé Mitre, disse na época. A confiança era total. Havia uma crença geral de que a guerra seria rápida, uma vitória fácil contra um ditador meio imprudente. Mal sabiam eles o quanto estavam enganados. Aquela vantagem naval do Brasil se provou, bom, decisiva. Na Batalha do Riachuelo, a Marinha Paraguaia foi simplesmente aniquilada. Com isso, o Paraguai ficou completamente isolado, sem acesso ao mar, sem poder receber suprimentos. A partir daquele momento, o rumo da guerra mudou completamente. Com o Paraguai completamente ilhado, o conflito que todo mundo achava que seria rápido se transformou em algo muito, mas muito mais sombrio e demorado do que qualquer um poderia ter imaginado. O que veio a seguir foi um verdadeiro banho de sangue. Batalhas como a de Tuiuti foram de uma violência sem precedentes na América do Sul. Os paraguaios, lutando em seu próprio território com uma garra impressionante, conseguiram impor derrotas pesadíssimas aos aliados, como em Curupaíti. Mas a lógica da guerra de desgaste era implacável. Enquanto a aliança conseguia repor suas perdas, o Paraguai não tinha como. Desesperado, Lopes chegou ao extremo de forçar crianças a lutar. A queda da capital foi um golpe terrível. A cidade foi ocupada e sofreu um saque generalizado que deixou marcas profundas na memória do Paraguai. Mas, mesmo com a capital tomada, Lopes se recusou a render. A guerra continuou. A guerra só foi acabar de vez com a morte de Lopes em 1870. E foi só aí que a verdadeira dimensão da catástrofe começou a ficar clara para todo mundo. E este número aqui, ele é o centro da tragédia paraguaia. Cerca de 300 mil mortos, somando civis e militares. Para uma nação pequena como o Paraguai, foi uma perda de gente sem paralelo na história moderna. O colapso demográfico foi, assim,
total. A população do Paraguai foi reduzida em mais ou menos 2/3. Um censo feito logo depois da guerra encontrou só uns 150 mil sobreviventes num país que antes tinha quase 500 mil de pessoas. É algo inimaginável. E essa devastação foi ainda mais específica. A população masculina foi praticamente exterminada. As estimativas falam que a proporção de mulheres para homens chegou a ser de 4:1. Em algumas regiões era muito maior. Isso, claro, reconfigurou a sociedade paraguaia por gerações. E como se não bastasse a tragédia humana, ainda teve a perda territorial. O Paraguai teve que ceder quase 40% das terras que reivindicava antes da guerra, áreas ricas em recursos que foram anexadas pelo Brasil e pela Argentina, consolidando as fronteiras que a gente conhece hoje. E tudo termina com o homem que deu início a essa guerra. Caçado pelas tropas brasileiras lá no norte do Paraguai, ferido e encurralado, Lopes se recusou a render e acabou sendo morto. Suas últimas palavras viraram um lema ambíguo. Para alguns, a frase de um herói, para outros, a admissão trágica de um ditador que arrastou seu país para a ruína, junto com ele. E essa é a grande questão que ecoa até hoje, né? A Guerra do Paraguai foi só o resultado da ambição sem limites de Lopes, uma aposta que deu terrivelmente errado, ou foi também o resultado dos interesses dos seus vizinhos maiores, que aproveitaram a chance para esmagar um rival que estava crescendo? A resposta provavelmente está em algum lugar no meio, numa das histórias mais trágicas do nosso continente.